pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e hoje continuarei a nossa aula sobre texto prescritivo. E falaremos sobre o quê? Sobre folheto prescritivo. O que o nome folheto lembra para vocês? O nome prescrição. Então, o que é um folheto prescritivo? É um folheto criado para orientar a população sobre algumas medidas que devem ser tomadas. Então, geralmente são criados para doenças, para orientações de postura também. Então, isto é um folheto prescritivo. Mas vamos entender um pouquinho pelo slide que eu criei. É um folheto que vem com o intuito de formar uma sequência de ações, ou seja, quando tiver que orientar a população ou um grupo sobre alguma coisa, vai ser feito com um folheto prescritivo. Usa-se o verbo no imperativo que dá a intenção de uma ordem, como eu já falei para vocês, que é da tipologia injuntiva. Usados como ato públicos a fim de explicar medidas a serem tomadas. Cuidado com pessoas que apresentem queimadura, geralmente essas ações vêm numeradas e demarcadas. Então, cuidado com pessoas que apresentem queimadura foi um exemplo. E costumam vir as ações por ordem numeradas. Por exemplo, número 1, faça tal coisa. Vocês estão vendo bastante desses folhetos prescritivos quando falam do coronavírus, do Covid, de como deve tratar a doença, de como deve evitar. Então, isto é um folheto prescritivo. Vamos para as características? O uso da linguagem verbal e não verbal. Como assim? Imagens serão colocadas que auxiliarão a informação. Verbos do imperativo ou no presente do indicativo. Como assim? Imperativo é a ordem, presente do indicativo é o agora. Fique em casa. Ande. Então, tudo isso aí mostra uma ordem. Qual é a função principal? Orientar a sociedade. Costumam vir com ações numeradas e demarcadas para dar ênfase à ordem a ser seguida e à sequência que você deve seguir também. Olhem esse exemplo de prevenção da gripe A1N1. Lave as mãos. Tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Cuidados a ter. Evitar a proximidade. O que fazer? Então, aí já auxiliou. E temos um aí da hanseníase. É uma doença causada por um micróbio chamado bacilo. Está falando o que é. Depois, como pode pegar a hanseníase? Como saber se tem ou não hanseníase? Então, esse folheto, com imagens e linguagem verbal, mostrou como não o que é hanseníase e como transmitir. Percebe que tem que ter primeiro a descrição da doença, no caso que é a hanseníase. Como pegar a hanseníase também estar aí. Como saber se tem ou não? O diagnóstico. Então, pessoal, aí é feito um folheto. Agora eu vou dar umas orientações que vocês farão para a atividade que eu falei, nota mensal. Criar um folheto prescritivo de alguma doença fictícia. Vocês vão inventar uma doença, pode ser engraçada? Pode. Pode ser um desenho manual ou em folha de sulfite, ou pode ser feito em aplicativos como Photoshop, Photoscape, Canvas, entre outros. Só que se for fazer em folha de sulfite, por favor, contorno e pintar, e muito bem feito. E letra legível para que eu possa enxergar. Quando enviar o documento até 9 de junho, o que deve ter? A descrição, o que é, como se transmite, cuidados e o tratamento a ser seguido. Faltou o diagnóstico aí, tá, pessoal? Então, coloque o diagnóstico, como é feito o diagnóstico dessa doença. Quando eu for colocar esse slide para vocês, vai ter a parte de diagnóstico aí. E bons estudos. Pessoal, foi bem breve essa aula, foi mais para explicar. Espero que tenham gostado, que façam um bom trabalho, que se empolguem com esse trabalho, e eu darei mais informações na videochamada, tá? Hoje, às 5h30. Tchau, 8h.